15 de abril de 1912. Mais de 1.500 pessoas morrem no naufrágio do Titanic. 7 de maio de 1915. 1.198 morrem quando Lusitânia é torpedeado por um submarino alemão. 7 de dezembro de 1941. 1.177 morrem a bordo do USS Arizona. Estes são os números das tragédias. Mas em 30 de janeiro de 1945, uma única tragédia marítima provocou 3 vezes mais mortes que todos esses naufrágios juntos. The Gustloff is a tragedy of monumental proportion. Estima-se que de 6 a 9 mil pessoas morreram quando um navio de refugiados alemães, o Wilhelm Gustloff, foi torpedeado por um submarino soviético. From this dock, the Wilhelm Gustloff, packed with German refugees, set sail. 9 hours later, the ship of hope became a ship of despair. Foi uma das tragédias mais chocantes da humanidade. Then came the worst moments, the scream of all the people who were still on the boat. Mas o que aconteceu continua sendo um mistério. Compartments are flooding, and for all intents and purposes, these people are now dead. O que aconteceu naquela noite fria de 1945? O que condenou milhares de pessoas em tão curto espaço de tempo? E talvez o mais importante, por que essa tragédia foi quase totalmente esquecida? Em Reescrevendo a História, o maior naufrágio de todos os tempos. Londres, Inglaterra. Nesta universidade, existe um programa de computador cuidadosamente projetado para reconstituir pesadelos. You can just see in the shot there's a little child here and the child's mother. Seu único propósito é determinar como e por que as pessoas morrem. We've got a middle-aged woman coming down this flight of stairs, and we're noting the way she decides to tackle this corridor. O professor Ed Gallia é especialista em evacuações. Seu software, o Exodus, prevê o comportamento de pessoas em situações de desespero. You'd have mass congestion on the stairways, and for all intents and purposes, these people are now dead. Isso pode parecer muito frio, e realmente é. Mas poderá fazer com que uma tragédia esquecida volte a ser discutida. O objeto desta investigação é uma catástrofe de proporções sem precedentes. A história de um navio repleto de refugiados de guerra, que numa noite gelada aventurou-se no Mar Báltico. And I hear the scream. And can you imagine in a hull like this, thousands of people still there, and one scream, one scream. These are minutes I will never forget. Terrible minutes. Essa tragédia teve início no final da Segunda Guerra Mundial, quando o exército soviético rechaçou as tropas nazistas que haviam ocupado brutalmente o leste da Europa. Alemães, refugiados e alguns soldados, fugindo do vingativo Exército Vermelho, tentaram uma fuga desesperada. Milhares subiram a bordo de um antigo transatlântico, o Wilhelm Gustloff. Eva Dorn estava entre eles. The cabins were already double, triple full, so it must have been around 6,000. And then the people came in, many more. They just came in, and came and came and came. O diário de bordo chegou a registrar 7.000 passageiros. Para estabelecer uma comparação, um transatlântico moderno comporta 5.000 passageiros. O Gustloff fora construído para acomodar 1.850. Às 9h12 da noite de 30 de janeiro de 1945, a pouco mais de 30 quilômetros da costa da Prússia, o Gustloff foi atingido por 3 torpedos soviéticos. Em menos de uma hora, ele estava no fundo do mar. Mergulhados numa água a 4 graus, apenas 996 passageiros sobreviveram. Calcula-se que 6.000 pessoas tenham morrido. Isso equivale a 4 Titanics, fazendo do naufrágio do Gustloff, de longe, o pior desastre marítimo da história. Mas as consequências poderiam ter sido ainda piores.
Und insofern entstand eine Unruhe vor dem Schiff. Die Leute drängten, man konnte sie kaum aufhalten. Das wurde dann oben versucht, die Leute wurden ja in Kladden geschrieben. Und die... O que levaria tantas pessoas a se apinharem num único navio? Qual destino poderia ser pior do que a morte que sofreriam naquela tormentosa noite de janeiro? Décadas de silêncio mantiveram essas questões cruciais a respeito do Guzlov sem resposta. Havia mais de 6.000 pessoas a bordo na noite do naufrágio. Por que apenas 996 sobreviveram? Quantos perderam a vida naquela noite fria no Mar Báltico, imersos em águas tão geladas quanto as que vitimaram os passageiros do Titanic? E o mais importante, poderia o número de vítimas da tragédia, considerado pelos historiadores como o maior da história naval, ter sido ainda maior? Usando a avançada tecnologia do século XXI, a equipe internacional de peritos do Reescrevendo a História dissecará a anatomia do pior desastre marítimo de todos os tempos. Ed Gallia, especialista em situações de pânico. Nikolai Lukal, especialista em animação por computador. Jan Irasko, um experiente mergulhador de profundidade. E os projetistas navais Mike Bergman e Bill Garsky. A tragédia do Guzlov ocorreu no interminável inverno de 1945, nos dias derradeiros do Terceiro Reich. 5 milhões de alemães fugiam do exército russo, que agora avançava pelo leste da Alemanha e pela Prússia Ocidental. As atrocidades infligidas pelos nazistas aos soviéticos teriam agora o seu troco. Ser alemão significava estar condenado à morte. Para muitos, isso era e continua sendo justiça. The population of East Prussia knew that they were very much in the front line. They were exposed. They had the Soviet troops encircling them all the way around. And they knew that the assault was coming, so there was considerable fear. Além do terror dos refugiados em relação aos russos, havia a propaganda nazista antissoviética, que repudiava com veemência a barbárie do inimigo. Goebbels, using newsreel footage, warned the whole of the German population in that winter of 1944-1945 of Soviet atrocities when they had attacked into East Prussia. Naquele mês de outubro, os russos haviam reconquistado a cidade de Nemersdorf, ocupada pelos alemães. A desforra soviética foi brutal. Every woman was systematically raped, and children were killed, and it was a form of ethnic cleansing. Obviously, that set the stage for their ultimate disaster in the sands of the Baltic. Para 2,5 milhões de refugiados, a única saída era por mar. Sua única esperança de sobrevivência era embarcar num navio como o Guzlov. Em maio de 1938, o Wilhelm Guzlov, de 640 pés, foi lançado ao mar como o mais requintado dos transatlânticos de luxo alemães. Era o ícone de uma era em que a perspectiva de um Reich que duraria 1000 anos parecia inevitável. Mas em menos de um ano, a Alemanha estaria em guerra e o Guzlov começaria uma nova carreira, servindo primeiro como hospital, depois como navio-caserna, ancorado permanentemente no porto de Gotenhafen. Mais tarde, em 1945, os refugiados começaram a chegar e o Guzlov tornou-se uma esperança para aqueles que fugiam da implacável vingança do Exército Vermelho. O navio foi então preparado para navegar novamente, desta vez levando civis a bordo. Ein Fahrschein auf dem Guzlov ist die halbe Rettung, also das war... O destino final do Guzlov seria o porto de Kiel, na Alemanha. Mas ele foi afundado após navegar apenas 20 milhas, 9 horas após zarpar. Desde então, o Guzlov simplesmente desapareceu da história. The Guzlov's just regarded as a victory against the German Navy rather than against, obviously, German civilians.
German propaganda kept pretty quiet about the sinking of Wilhelm Gustloff, as it kept quiet about the whole of the disaster in East Prussia, West Prussia and Pomerania. O sentimento de culpa alemão e os rancores do passado lançaram uma pá de cal sobre a história do Gustloff. The victims themselves, they're so traumatized. I mean, they've suffered so much that they very frequently don't want to talk about it. Nossa investigação irá começar não pelas memórias, mas pelas plantas originais da embarcação. Ao serem analisadas pelos peritos navais do Reescrevendo a História, elas fornecerão as primeiras pistas para determinar a complexa dinâmica que motivou o naufrágio. This ship potentially has a lot of offset or flooding, which makes you wonder why it didn't capsize. What we do to try to reconstruct the sinking is we try to find a scenario that would produce a sinking event as opposed to a capsizing event. And we develop a timeline that matched the witness testimony. Mas uma reconstituição precisa do naufrágio do Gustloff será difícil sem informações detalhadas sobre os danos causados pelos 3 torpedos soviéticos. See here, looks like the forwardmost torpedo hit in the vicinity of compartments 2 and 3. Para chegarmos à verdadeira história do naufrágio do Gustloff, teremos que recorrer às próprias provas físicas. Mergulharemos nas águas geladas do Mar Báltico e exploraremos os destroços que permaneceram fora de alcance por quase 60 anos. Wilhelm Gustloff afundou em 1945 e ninguém sabe ao certo o que ocorreu, nem mesmo quantas pessoas morreram. Mas todos concordam num ponto. Foi o maior desastre marítimo já registrado. Durante 9 horas, o Gustloff cruzou águas inimigas, onde qualquer navio poderia ser atacado. Ele foi torpedeado pelo capitão de submarinos Alexander Marinescu, um russo que desapareceria da história, assim como o próprio Gustloff. Hoje, Reescrevendo a História irá refazer as derradeiras 20 milhas do Gustloff pelas águas geladas do Mar Báltico. Obtivemos permissão especial do governo alemão para explorar os destroços. Visando reconstituir os minutos finais da fatídica viagem, precisaremos examinar os danos ao casco em busca de pistas para as causas do naufrágio. Our plan is find a torpedo housing at the front of the boat. O veterano mergulhador Ian Irasco passou os últimos 20 anos explorando destroços navais no Mar Báltico. Ele é a pessoa indicada para liderar nossas buscas pelos destroços do Gustloff. Sua localização não é nenhum segredo. Está exatamente a 20 milhas da costa da Polônia, a pouco mais de 45 metros de profundidade nas águas do Mar Báltico. Captain, this is Gustloff? Yes. Is this the bow? Front? Front, yes. Mas uma espécie de amnésia coletiva relacionada a esse evento apagou este lugar dos mapas da história naval até agora. Jan, when you go down, you might want to look for scalloping or dimples in the metal. And if you could find those, you can work your way down, perhaps, and find the torpedo hit. Enfrentando águas congelantes a 4 graus Celsius, nossos mergulhadores começam as buscas pelas 3 provas principais. As 3 perfurações dos torpedos no flanco de bombordo do casco. Encontrar os destroços foi fácil, mas localizar as perfurações dos torpedos é muito mais difícil. A baixa visibilidade torna a visão de todo o navio impossível. E uma constatação feita pelos mergulhadores revela um grande problema. O navio está apoiado a bombordo, lado por onde entraram os torpedos. E a seção atingida do casco está coberta por sedimentos e areia. Para fazer o levantamento e encontrar os pontos de impacto, a única possibilidade é fazer com que os mergulhadores percorram um perigoso trajeto, atravessando as entranhas da embarcação. Mas isso é impraticável. What did you see? Oh,
The walls in the middle section from the ship is totally destroyed. Did you see any torpedo holes? No. Not visible. It is all broken metal on this side. As imagens dos destroços mostram claramente grandes danos no casco do Gustloff, muito maiores do que se podia esperar. Yeah, look at that. It's inside in the ship, we have penetration at the moment in the shipwreck. So this is the middle, the destroyed section. It's the front part. O navio repousa no fundo do oceano. Sua porção central foi totalmente destruída. Esta deveria ter sido sua aparência após o naufrágio. Então, o que causou uma devastação tão grande? Segundo Ian, esses danos são extensos demais para terem sido provocados apenas pelo afundamento do navio. Ele acredita ter havido uma depredação posterior à guerra. Somebody was before us. And they had a purpose. And they completely clean and destroy the ship. Descobrimos outro motivo para que o naufrágio do Gustloff ficasse esquecido por tanto tempo. Ao final da guerra, uma operação soviética veio ao local, pilhou os destroços e dinamitou o que restou. They completely destroy these shipwrecks. Looking for military Documents, right. goals of peoples, and they completely destroy this ship. Apesar dos russos terem dinamitado os despojos físicos do Gustloff, os explosivos que empregaram não apagaram um documento indelével, a memória dos sobreviventes. Poderiam eles auxiliar a reconstituição? Reescrevendo a história, conseguiu reunir 4 dos 996 sobreviventes do naufrágio. Eva Dorn tinha 21 anos de idade quando embarcou no Gustloff. Waltraud Grüter, integrante da unidade feminina da Marinha, comemorava 21 anos de idade no dia em que o Gustloff afundou. Heinrich Corella tinha só 13 anos quando ele e sua mãe embarcaram como clandestinos. Heinz Schön é um dos mais eminentes especialistas na história do Gustloff. Ele foi um dos tripulantes civis na fatídica viagem. Schön nos revelou uma questão que coloca em dúvida o número total de vítimas. Devido ao pânico por ocasião da partida, não foi feito um registro do número de passageiros. Offiziere noch lagen, die nicht in der Schiffsliste waren. Deshalb waren also weniger als 5.000 in der Schiffsliste. Und nach dieser Zahl ist man eben gegangen. Im Interview ein Offizier nach dem Krieg, der sagte, da waren 8.000 drauf. Eva Dorn se lembra de cada compartimento do navio sendo ocupado ao limite da lotação. Full of people. People slept there on the floors. The cabins were, if there were 4 beds in, there were 8 people in. It was crowded. There must have been at least 9,000 then, if you see that. A embarcação fora projetada com capacidade para 1.850 pessoas, incluindo a tripulação. Mas naquele 30 de janeiro, o Gustloff recebeu muitos milhares a mais. Essa sobrecarga ajudou a piorar uma situação já perigosa. Beim 3. Torpedo ging das Licht aus. Ich wurde also buchstäblich in die Luft. Assim como no Titanic, muitas famílias ficaram presas nos convéses inferiores. Die Leute waren genauso seekrank und die Menschenmasse hat die Leute zu Boden gedrückt und andere mögen. Das habe ich selbst gesehen. Da stand eine Frau und dann waren da 2 kleine Kinder und ein Offizier. Und er hat die Kinder, die Frau. Todos os sobreviventes se lembram de um detalhe crucial. O Gustloff afundou rapidamente em apenas 50 minutos. So eine leichte Neigung. Dazu muss man sagen, es war ja Seegang. Es hätte ja auch normale Schwankung sein können. Schiff so runter. Also nicht so, sondern regulär so runter. As much as I know, it broke apart, and then it vanished, and I still see it vanishing. Os que estavam lá naquela noite admitem que havia pelo menos 8.000 passageiros.
Mas será que essas recordações são confiáveis? Terá a tragédia afetado a percepção deles? Nossa investigação testará a memória dos sobreviventes à medida que recriamos os 50 minutos derradeiros do Gustloff. – 30 de janeiro de 1945, dia do naufrágio do Wilhelm Gustloff, um acontecimento incrivelmente complexo. A história só é precisa num ponto. Tudo começou quando 3 torpedos atingiram o costado do navio. Mas quais os locais exatos das perfurações? Nossos mergulhadores constataram que os russos dinamitaram os destroços, talvez tentando encobrir o que aconteceu. Hoje, quase 6 décadas depois do naufrágio, os projetistas navais Mike Bergman e Bill Garsky vão reproduzir o afundamento do navio por computador. Eles vão criar e afundar um modelo virtual, de modo a recriar com exatidão os relatos dos sobreviventes e com base nas provas materiais existentes. Para conseguir isso, terão que disparar 3 torpedos virtuais nos pontos exatos, de modo a reproduzir os fatos com precisão. We basically work backwards. We knew that the ship sunk in 50 minutes, and then we work backward to understand the timeline to get from when the torpedoes hit to when it sunk. Os desafios à nossa investigação são monumentais. Teremos que recriar uma combinação precisa de 3 impactos de torpedos capazes de fazer afundar um navio em menos de 1 hora. Depois disso, consideraremos os relatos dos sobreviventes e sua luta para viver. Mas a questão é, como encontrar detalhes a respeito de um navio que a própria história esqueceu? Em Berlim, Nikolai Lukau, que trabalha com animação por computador, conseguiu obter várias cópias das plantas originais do Gustloff. Só que várias delas contêm informações contraditórias. Felizmente, Nikolai encontrou uma admirável réplica do Gustloff, fiel ao original que zarpou no dia 30 de janeiro de 1945. Nein, das war nicht offen, das war zu. Frank Doscher passou os últimos 20 anos pesquisando Gustloff e retratou o navio nos mínimos detalhes. Seus muitos anos de pesquisa foram valiosos, mas não nos dão uma ideia exata do ponto de impacto de cada torpedo. So, could you show me, please, where you think the torpedoes hit? Der erste hier vorne im Vorschiff im E-Deck. Ah, E-Deck, okay. Der zweite im E-Deck. As well. Beim Schwimmbad. The swimming pool, okay. Der dritte im Maschinenraum. The engine room. So, how do you know where the torpedoes hit the ship? Das waren die Überlebenden hier aus dem Maschinenraum, die hier oben aus dem Schornstein rausgekommen sind. Mas mesmo a incansável pesquisa de Doscher pode não estar correta, uma vez que se baseia em depoimentos de testemunhas, depoimentos que podem apresentar contradições se comparados a outras provas. Nossa reconstituição do naufrágio requer uma precisa combinação de todos os indícios existentes. Conhecer os pontos de impacto dos torpedos é essencial para a reconstituição, já que a inundação de diferentes compartimentos produziria resultados diferentes. Usando as plantas originais da embarcação e a maquete de Doscher, recriamos um elaborado Gustloff virtual, fiel a cada detalhe. O navio tinha 3 convéses superiores. Havia também 5 convéses inferiores, identificados por letras de A até E, onde se acomodavam os passageiros. Quando nosso modelo virtual foi concluído, nós o apresentamos, juntamente com as plantas, aos projetistas navais. Analisando esses documentos, os experientes projetistas apontaram detalhes críticos da estrutura do navio. In the case of the Wilhelm Gustloff, the ship was designed so that any 2 adjacent watertight compartments could be flooded without sinking the ship. Como no caso do Titanic, essa medida de segurança deveria proteger a embarcação, mas nenhum projetista poderia prever um iceberg ou 3 torpedos. There was no chance that this ship would stay afloat with 3 torpedo hits. It was just a question of time before it sank. Mas quanto tempo os passageiros tiveram até o navio afundar? Estariam os passageiros dos convéses inferiores condenados desde o princípio? Antes de respondermos a essas questões, devemos propor uma terceira. Qual era a carga total do Gustloff em seu momento derradeiro?
Surpreendentemente, apesar da situação caótica, 2 fotografias do Gustloff foram tiradas na manhã de sua última viagem. E elas sobreviveram à guerra. Esta é a última imagem conhecida do navio antes de ser atingido pelos torpedos soviéticos. Ela revela um detalhe crucial, mas que somente olhos bem treinados são capazes de perceber. Really hard to see the draft, but it looks like maybe there is the draft. It looks like the boot topping. This is the boot topping. Is still showing. A linha d'água, uma faixa pintada no fundo do casco, pode não fazer sentido para muitos de nós, mas representa uma informação fundamental para a reconstituição. Ela nos indica o peso do navio. We're interested in knowing what the draft is before the ship was damaged for several reasons. First, it gives us a baseline to run our model from, and also it tells us approximately where the torpedoes hit. Combinando o modelo virtual do Gustloff com os dados que indicam seu peso final, poderemos estimar os pontos de impacto dos 3 fatídicos torpedos. O primeiro deles atingiu a proa da embarcação entre os compartimentos 2 e 3. The second torpedo hit, looks like between 4 and 5. That was a lethal shot because it looks like here on E-deck there's a crew space in compartment 4, and in compartment 5 is a swimming pool. Anybody down here would have been killed. A piscina coberta do Gustloff ficava sobre o compartimento 4 do Convés E. Poucos dias antes, ela havia sido esvaziada para acomodar mais alguns passageiros. 400 mulheres do Corpo da Marinha se acotovelavam nesse espaço apertado. Waltraud Grüter serviu com muitas delas. Es war ja kein Platz, aber die sind die letzten Tage erst raufgekommen. Ich kann das Datum so nicht mehr sagen. O terceiro torpedo soviético atingiu este compartimento, o número 7. Esse foi o golpe de misericórdia. Agora, Mike Bergman poderá processar essas informações. Por trás da longa sequência de dados estão os detalhes que documentam os derradeiros momentos do Gustloff. Agora, reescrevendo a história, irá dar vida a essas informações. Inicialmente, Mike irá inundar virtualmente os 7 compartimentos que teriam sido destruídos pelos torpedos. O computador criará uma linha do tempo da posição do navio no mar. Processando e ajustando essas inúmeras informações, poderemos reproduzir fielmente os danos, as inundações e, finalmente, o naufrágio do Wilhelm Gustloff. This is what the Gustloff looked like after 5 minutes. You can see it will move through the timeline as we go. At this point, water is just starting to build above the sea deck at the bow. Yes. And you can see the bow down trim. And you can see the ship is also heeling over a little bit more. The ship continues to go bow down. It continues to heel more to the port side until finally, at about 50 minutes, this is the approximate attitude of the ship before it started its plunge to the bottom. Essa simulação é extremamente fiel aos fatos. O navio virtual afunda em 50 minutos, como a maioria dos sobreviventes relatou. Sua posição também confere com aquela dos destroços descobertos no mergulho no Mar Báltico. Mas a dinâmica do naufrágio é apenas uma das peças desse quebra-cabeça. We know the physics of how the ship sank, but what we don't have is the human element here. What the people did to escape and how quickly they were able to get out of the ship. Mas existe um meio de determinar como os sobreviventes escaparam. E assim que tivermos esses dados, poderemos responder à questão mais importante de todas. Quantos homens, mulheres e crianças morreram no maior de todos os desastres marítimos? Às 21 horas do dia 30 de janeiro, o transatlântico Wilhelm Gustloff foi atingido por 3 torpedos soviéticos. E em 50 minutos afundou até o leito do Mar Báltico. Pelo menos 8.000 pessoas morreram naquela noite, fazendo desse o pior desastre marítimo de toda a história.
Looks like the third torpedo hit right here in the auxiliary machinery room. Apesar dos relatos dos 996 sobreviventes, ninguém sabe exatamente quantos morreram. Mas agora, pela primeira vez, poderemos usar uma detalhada simulação virtual para calcular o número preciso de pessoas que morreram naquela noite. As testemunhas alegam que todos os espaços disponíveis no navio estavam ocupados por passageiros. Se for verdade, poderemos mapear todas as áreas livres do navio e calcular o número de ocupantes em cada uma delas e o total a bordo. Uma análise detalhada das plantas permite distribuir os passageiros pelo navio virtual. Somando todos esses números, compartimento por compartimento, chegamos a um número alarmante. Não 6.000, nem 8.000, mas, assombrosamente, 10.614 passageiros. Um número muito maior do que se poderia imaginar. Terá sido o número de baixas do Gustloff tão colossal? Haverá alguma comprovação desses cálculos assombrosos? Descobrimos em Londres um software que pode ajudar a esclarecer isso. É o mais sofisticado programa de simulação disponível hoje e consegue prever de forma confiável o comportamento humano em situações de emergência no passado. In reconstructing any major ship disaster, the first thing we need to do is have the structure, the layout of the vessel. So we know where the corridors are, we know where the cabins are, we know where the staircases are, and so on. Em nossa investigação, essas informações foram fornecidas por Nikolai Lukow, com sua detalhada simulação do Gustloff. The next thing we have to establish is the scenario. What are we actually going to look at? Which particular what if are we going to study? For example, will there be heel and trim? Will certain parts of the vessel become inaccessible during the disaster and so on? So we have to establish the scenario parameters. Esses dados virão da linha do tempo elaborada pelos projetistas navais Mike Bergman e Bill Garsky. The next thing we have to do is establish the population. How many people were there? Where were the people located? What type of people did we have? Demos a Ed Gallia os nossos cálculos do número de passageiros a bordo do Gustloff. 10.614. Agora, o programa irá simular uma evacuação em tempo real, que sabemos ser de apenas 50 minutos. O programa é capaz de reproduzir com assustadora precisão o comportamento de seres humanos em situações extremas. So in Maritime Exodus we use actual data of human performance under conditions of heel and trim. Numa estrutura especialmente projetada para simular um navio que afunda, pede-se aos voluntários que salvem as próprias vidas. Enquanto o navio aderna, as reações humanas são analisadas individualmente. A grande capacidade de processamento desse programa armazena comportamentos individuais, combinando-os num caos organizado, prevendo como milhares de pessoas reagiriam numa catástrofe. What you see is the colors. And the colors represent the population density. They represent the number of people per square meter that we have in any particular space. Nosso teste será simples. Após realizarmos nossa evacuação simulada, saberemos se o número de sobreviventes virtuais, a partir do número inicial, 10.614, será igual ao número real de sobreviventes, 996. Se esses números ficarem próximos, então nossos cálculos da tragédia estarão corretos. Esta é a distribuição aproximada dos passageiros às 21 horas e 12 minutos, momento do impacto do primeiro torpedo. People at the front of E-deck, they're actually trapped. This is the swimming pool area where the torpedoes hit. And so essentially these people are either dead or they're trapped, even at this stage. A simulação avança pela linha do tempo. À medida que a água invade os convéses mais baixos e o número de pessoas nas áreas secas vai aumentando, a cor da simulação vai mudando, do verde, a menor densidade, para o azul claro, até chegar ao vermelho, a maior densidade. You can see now we're getting more densely packed
in various locations throughout the vessel. We're beginning to see hotspots developing near staircases. Para os 5.700 passageiros nos convéses inferiores, as escadas são a única saída. E começam a se transformar em armadilhas. So sind wir das Treppenhaus ins obere Deck gelangt. Wir sind dann allerdings über Leute hinweggestiegen. Also wir haben nicht auf Leute getreten, aber drüber hinweggestiegen. Und ich habe mich da immer gewundert, warum die Leute nicht aufstehen und gehen. Das Kind, nicht? Da denke ich mal, was machen die? Warum stehen die nicht auf? Quando o navio começou a adernar, os que podiam correram para o tombadilho superior e para os botes salva-vidas. So here we are at about 16.5 minutes into the simulation. You can see these very red hot areas where we've got massive crowd congestion developing. They're pushing, they're shoving, they're trying to get up the staircases, people being crushed to death. Aqueles que conseguiam chegar aos botes viam que não tinham para onde fugir. You can also see people queuing up on the upper promenade trying to get onto lifeboats. Es gab also ganz große Probleme bei den Rettungsbooten, und zwar deshalb, weil sie nicht legen konnte. Man hatte das nicht getan. Além disso, muitos dos tripulantes que deveriam operar os botes haviam desaparecido depois do impacto do primeiro torpedo. Und der erste Torpedo hatte das Vorschiff getroffen, das ja Meter weiter aufgerissen war, und dadurch neigte sich auf die Taste drückt und dass die Schotten dicht waren. Und das bedeutete also, ich würde also im Schiff eingeschlossen, denn wenn die Schotten runtergingen, war in diesem Teil des Schiffes jeder zum Tode verurteilt. Tragicamente, muitos membros da tripulação ficaram presos pelas portas estanques. Restava ao Gustloff apenas 20 minutos de vida. This is the upper promenade deck. The vessel is now heeling over this side, so we've got a very steep angle of heel. These lifeboats are now effectively not usable. Os botes salva-vidas do Gustloff eram suspensos por cabos e estavam à mercê da inclinação do navio. Com um adernamento de 20 graus para um lado, os salva-vidas do lado oposto se chocariam contra o costado do navio e ficariam inutilizados. Após 50 minutos, a água do mar já ocupava a maior parte da embarcação, inundando seu casco e puxando-o para baixo. You can see on the upper deck there's hundreds and hundreds of people on the upper deck. Effectively, these people will have ended up in the water and they would have drowned. Será que nossos números passaram no teste? Sabemos agora quantos passageiros realmente estavam a bordo naquela noite? Ao investigarmos o maior desastre marítimo de toda a história, empregamos a mais avançada tecnologia disponível para simular o naufrágio do Gustloff. Começando com nossa estimativa de 10.614 passageiros, quantos deles sobreviveram à nossa catástrofe virtual? Estarão nossos resultados de acordo com o número real de 996 sobreviventes? In this simulation, we're predicting that something like 910 people survived. Nossos cálculos desviaram-se do número real de sobreviventes por apenas 86 pessoas. É incrível. Nossas estimativas na reconstituição estão dentro de uma margem de erro menor que 1%. Se estiverem corretas, um contingente de 9.618 homens, mulheres e crianças foi dizimado pelos torpedos soviéticos. Existe, porém, uma questão que os programas de simulação não podem responder. Por que tantos tiveram que morrer? Por que as centenas de coletes salva-vidas e botes infláveis adicionais levados a bordo no dia da partida não ajudaram a salvar mais vidas? Alguns que mergulharam nas águas geladas foram salvos, apesar das condições adversas, pelos navios de guerra alemães que estavam na área. Dann kroch das von unten hoch, das Wasser, also diese Kälte, nicht? Das spürte man direkt, dass also der Körper abstirbt. Und da fasste mich also plötzlich, tauchte ein Floß neben mir auf.
Und hat er mir seine Jacke gegeben, hat mir die Schwimmweste umgemacht, fragte mich vorher, ob ich vom Schiff springen. Mas, para cada vida salva, pelo menos outras 9 se perderam. Die Kinder, das war das Makabre, die hatten ihre Schwimmwesten und die Köpfchen waren natürlich nach unten und die Füßchen größtenteils. Por que os coletes falharam dessa maneira? 2-Mann-, 4-Mann-, 8-Mann-Flöße, die man besetzen konnte. Nur, es waren keine Leute da, diese schweren Flöße ins Wasser zu werfen. Das war also das. Havia também os efeitos da baixa temperatura. Everything was frozen on the deck, all the rafts and the boats and things like that. Como no caso do Titanic, aqueles que saltaram enfrentaram águas a 4 graus. A chance de sobrevivência era mínima. Sem a proteção dos botes, o destino dessas pessoas estava selado. Es waren ja viele Mütter, die hatten 3 und mehr Kinder. Da hatten sie Glück, aber die meisten Frauen haben ja Kinder verloren. 10 botes salva-vidas conseguiram se afastar do navio e os sobreviventes tiveram que tomar decisões difíceis enquanto se distanciavam dos companheiros. Then came the worst moments too. That people tried to hold onto the boat, and they were hit with the paddles. There is one face which I could paint, which he looked at me like, you can help, you understand me, you can help me. But I couldn't. He must have drowned. Agora temos um número mais preciso de rostos humanos na tragédia. Quando tudo terminou, mais de 9.600 passageiros haviam morrido. O navio da esperança tornara-se um navio da morte. Nur für die Menschen, die noch Leute auf dem Deck hatten, die wussten, da ist noch meine Mutter auf dem Schiff oder da sind noch meine Kinder oder meine Eltern, für die waren das natürlich, die sahen den Tod ihrer Angehörigen. The Gustloff tragedy is unprecedented in maritime history. We really must look at this disaster and learn the lessons so that hopefully in the future things like this just cannot happen again. Ainda que não tenhamos os nomes de todos que morreram naquela noite, pelo menos agora temos um número. Es geht das Andenken an die Ertrunkenen. Die sollte man nicht vergessen. Die Schicksale. Das Schiff als solches, na Gott, es gehen so viele Schiffe unter. In present day, a maritime disaster of this magnitude would have been remembered throughout the world. The fact that its passengers and dependents were Germans, and the world had little time to mourn their passing. But after all these years, do they not deserve to be remembered? Milhares morreram naquela noite porque seus líderes perderam a sanidade. E no derradeiro cálculo da catástrofe, esses milhares de homens, mulheres e crianças inocentes foram esquecidos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.